Oi, gente, estamos nós aqui novamente. Hoje, quarta-feira, dia 19, né? Isso, de setembro, e vamos iniciar então a nossa aula de português. Vamos fazer a nossa correção, página 26 e página 27, vamos lá, que é a interpretação acerca do texto de divulgação científica. E ó, torcendo sempre para que nossos vídeos não tenham problemas dessa vez, né? Vamos lá. A primeira questão é a leitura, né? Fazer a leitura, compreender o que se está lendo e em seguida vamos responder as questões. Então vamos fazer a nossa correção, gente? Vamos lá. A segunda questão diz assim: o autor do texto é identificado? Onde esse texto foi publicado? Então, na segunda questão, nós temos aí duas perguntas, né? Se o autor do texto ele foi identificado, e a resposta é sim, ele foi identificado. Como é o nome desse autor? É Salvatore Siciliano, tá? E o texto ele foi publicado na obra O Livro dos Porquês, tá? E aí diz onde esse texto foi publicado, né? Já respondi. Então, gente, esse livro, O Livro dos Porquês, ele é um livro que reúne matérias publicadas da revista, que sempre também está nos nossos livros, né? Ciências Hoje das Crianças, né? Que é uma revista destinada ao público infanto-juvenil, tá? Na terceira questão, eles releia o título do texto. Porque esse título está em forma de pergunta. Então, para quê? Para chamar a atenção do leitor. Tá? Então a sua resposta é para chamar a atenção do leitor para uma curiosidade, tá certo? E qual é a curiosidade desse texto? A curiosidade do texto, né, é o que mesmo? Porque alguns animais comem pedras, né? Então é para essa curiosidade, tá? E essa curiosidade, ela tá destinada, né, tá na área da ciências. O texto, Porque alguns animais comem pedras, tem o objetivo de, eu espero que vocês tenham marcado o segundo quadradinho, que é divulgar curiosidades sobre a alimentação de alguns animais, tá certo? E na quinta questão ele pede para a gente reler as afirmativas do primeiro parágrafo. Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Essa afirmativa é comprovada por 3 exemplos. Escreva-os de forma resumida. O primeiro exemplo: gatos se lambem para limpar o pelo. A segunda: cachorros eles comem ervas, né, quando estão se sentindo mal. E o terceiro é bichos que comem pedras, tá? Bem simples, né? B, os exemplos dados ajudam a comprovar a ideia, né, que o texto está afirmando, que é o quê? Que alguns animais têm hábitos curiosos. E aí a gente vai para a página 27, né? E na página 27, a gente tem a sexta questão, na sexta questão ele pede para que a gente releia outra frase. As pedras engolidas por certos animais são chamados de gastrólitos, que quer dizer pedras no estômago. A frase apresenta o significado de um termo científico. Que termo é esse? Gastrólitos, né? E por que esse termo é explicado? Para facilitar a compreensão do texto, né, pelos leitores infanto-juvenis, tá? Na sétima questão diz: releia esse trecho, mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Qual é a palavra que deixa evidente um diálogo entre um narrador e o leitor? Vocês conseguiram identificar essa palavra? A palavra, gente, é a forma verbal. Pensem, mas não pensem, tá? Então aí torna-se evidente um diálogo entre o narrador e o leitor. Qual é o efeito de sentido desse diálogo? Tornar o texto mais atraente para o leitor, tá? Oitava questão: o texto responde à pergunta do título? Sim. Como é que eu posso... por que eu respondi sim, né? Qual é a justificativa que eu vou usar para isso, né? As informações que estão contidas ao longo do texto, né, explicam que alguns animais
comem pedras para aliviar a sensação de fome, tá? E aí, só repetindo novamente, né? Textos de divulgação científica são aqueles publicados em revistas, jornais e livros, impressos ou digitais, com a finalidade de divulgar o conhecimento científico. Em geral, o autor do texto ele busca tornar as informações da área das ciências acessíveis ao público a que se destina. Para isso são utilizadas estratégias como a apresentação de exemplos, explicações de termos técnicos, linguagem que aproxima o leitor do texto, tá certo? E aí, gente, a gente vai para mais um assunto, né, que é novamente, né, a coesão, e como já trabalhamos, né, desde nosso primeiro módulo, né, que a gente trabalha essa palavra coesão, tá? E aí, essa coesão, ela vem pronomes e sinônimos, tá? E como é que esses pronomes e sinônimos, eles se tornam uma coesão? Qual é a importância dele em uma frase, né? E aí, lá embaixo, na página 28, ele vai te explicar isso. Ele vai dizer que o uso de pronomes e sinônimos torna o texto mais coeso, dar maior sentido ao texto, evitando que ocorram repetições de palavras desnecessárias, tá certo? E aí a gente pode ver isso no seguinte trecho. É preciso dizer que as pedras não ficam no organismo desses animais para sempre. Então, em vez de usar esses animais novamente, né, ou eu vou usar eles, né, então eu vou botar eles é quem determinam quanto tempo devem ficar controlando a quantidade delas. Delas quem, gente? Delas pedras, das pedras. Então, para eu não repetir novamente as pedras, ou né, e colocar de novo das pedras, eu simplifiquei, né, e se coloquei ali o delas, né, que refere-se às pedras. E eles referem a quem? Os animais, tá certo? Refere-se aos animais, tá certo? E aí você vai responder apenas essa página 28, que está falando sobre coesão, pronomes e sinônimos, né? Sinônimos são palavras semelhantes, tá certo? Palavras que têm o mesmo significado, tá certo? Então, esses são os sinônimos. E os pronomes são essas palavras pequenas, né? Como sua, os, seu, eles, tá? Então, essas palavras, elas vão ser usadas, né, para substituir outras palavras, tá certo? E para que esse texto ele não se torne um texto com repetições de palavras, tá bom? Deixando um texto mais bonito, um texto mais organizado, tá bom? E bem mais interessante para a leitura. Então, como atividade para casa, apenas a página 28. Beijão grande no coração de vocês, tchau, tchau, e até amanhã.